E aí, pessoal, tudo bem? Então, essa resolução de questão que nós vamos fazer agora foi um pedido de alguns alunos em relação à prova que ocorreu em Lagoa Santa para o cargo de procurador de município. Está prevista na questão número 12, que está lá no conteúdo de atualidades. Todavia, a primeira questão que já vem aí da polêmica em relação a essa questão é o fato dela exigir um conhecimento do examinando acerca do homicídio qualificado em razão aí da condição do sexo feminino, que é o feminicídio. Então exige aí um conhecimento teórico e dogmático também para realizar essa questão de atualidade. Então vamos analisar a questão de número 12, prevista aí no rol das questões de atualidades. Vamos lá. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, o número de assassinatos chega a 4,8 para cada 100 mil mulheres. O mapa da violência de 2015 aponta que entre 1980 e 2013, 606.093 pessoas morreram por sua condição de ser mulher. As mulheres negras são ainda mais violentadas. Apenas entre 2003 e 2013, houve um aumento de 54% no registro de mortes, passando de 1.864 para 2.875 nesse período. Muitas vezes são os próprios familiares, 50,3%, ou parceiros ou ex-parceiros, 33,2%, os que cometem os assassinatos. E aí traz a fonte disponível aí no Exame Abril, e vem, a taxa de feminicídios no Brasil é a quinta maior do mundo. Acesso aí em 20 de dezembro de 2018, mostrando aí a contemporaneidade da questão. E aí vem o enunciado. Desde 2015, a aprovação da Lei 13.140, o feminicídio passou a constar no Código Penal consequentemente. Primeira coisa, houve aí uma escrita, um erro formal em relação à lei. A lei é 13.104 de 2015, que altera o Código Penal e insere aí o artigo 121 no seu parágrafo 2º, o inciso 6, que é o crime de feminicídio. Vamos para a questão A. Ao qualificar o feminicídio como crime hediondo, essa lei foi bem sucedida ao provocar discreta regressão nesse tipo de homicídio. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que realmente a Lei 13.104 de 2015, ela vai alterar o artigo 1º, inciso 1 da Lei dos Crimes Hediondos e vai colocar, como modalidade de crime hediondo o homicídio qualificado em razão aí da condição do sexo feminino, feminicídio. Lembrando que são os crimes previstos no Código Penal, que está previsto no artigo 1º, inciso 1 da lei aí dos crimes hediondos. Isso é muito importante. Não abarca, por exemplo, o homicídio de mulheres em razão da sua condição de sexo feminino, que poderia aí ser cometido no âmbito dos crimes militares, tá? Então isso é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, é que trata do Código Penal e a lei dos crimes hediondos. Nós adotamos o sistema legal, o critério legal, e esse rol ele é taxativo. Então, de fato, houve essa alteração. Mas, pela leitura do texto que vem antes do enunciado, a gente já percebe que, embora o feminicídio seja considerado uma qualificadora do crime de homicídio e tenha aí um viés de hediondez, isso não foi capaz de prevenir e causar aí a repressão também dessa prática delitiva. Porque se a gente olhar lá no finalzinho, olha, lá no disponível, Exame Abril, taxa de feminicídio no Brasil é a quinta maior do mundo. E nós temos que isso aqui foi captado em 2018. Nós tivemos a alteração da lei em 2015 e, de fato, a gente percebe até mesmo, por uma questão de atualidade, de estar assistindo noticiários, que infelizmente a questão da violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil, e isso incluindo o feminicídio,
ainda é uma realidade muito séria e vem a ser considerado por várias agências de direitos humanos como uma epidemia. Então, a gente já descarta a assertiva A. Vamos para a assertiva B. De acordo com essa lei, o crime contra a mulher passou a ser qualificado como feminicídio se cometido por familiares ou parceiro ou ex-parceiros. Cuidado aqui. Quando a gente tem o feminicídio, nós temos uma qualificadora do crime de homicídio, em que esse crime ele ocorre, em razão da condição de sexo feminino. Qual que é essa razão da condição de sexo feminino? Aí, o próprio legislador penal, ele traz o esclarecimento. Ele traz no seu artigo 121, no seu parágrafo 2º-A, quais são as possibilidades, e são duas, e portanto esse rol também ele é exaustivo, que a gente vai ter esse homicídio, em razão da condição de sexo feminino. Primeiro, em razão da violência doméstica e familiar. Essa é uma razão, mas não é apenas essa razão. Pode ser também que haja a configuração do feminicídio quando nós temos aí um assassinato em razão da discriminação ou do menosprezo da condição de mulher. E aí nós estamos muito ligados àquela questão da violência de gênero, daquela questão do patriarcado, do machismo, da questão da violência de gênero, da misoginia. Ok? Então, essa também é uma condição, não se restringindo ao caso de violência doméstica e familiar. E em relação à violência doméstica e familiar, nós não podemos esquecer também o seguinte: a violência ela pode ser tanto na unidade doméstica, e aí a gente entende, a própria Lei Maria da Penha traz pra gente o entendimento do que seja a unidade doméstica, que é ali, o local onde há reunião de pessoas permanentes, ainda que temporariamente agregadas. Então, aqui não exige a necessidade de, por exemplo, de coabitação. Ou seja, pode ocorrer essa violência numa unidade doméstica, em que, por exemplo, as pessoas não coabitem, as pessoas, por exemplo, frequentam aquele lugar com uma certa permanência, mas não necessariamente que tem que haver aí um convívio permanente. E também não necessariamente que tem que ocorrer em relação apenas a familiares. Na unidade doméstica, por exemplo, pode ocorrer o feminicídio. Por exemplo, a gente tem uma doutrinadora, Alice Bianchini, que fala da possibilidade disso vir a ocorrer, por exemplo, no caso da violência doméstica contra a empregada doméstica, porque a empregada doméstica ela não tem qualquer vínculo com seu patrão e pode vir aí a sofrer esse tipo de violência e enquadrar na Lei Maria da Penha. A outra violência que nós temos é a violência familiar. A violência familiar é aquela, que é cometida por pessoas que possuem aí laços naturais, laços de afinidade ou laços por vontade expressa. Aí nós temos, por exemplo, a possibilidade de termos como sujeito ativo e sujeito passivo, por exemplo, uma relação de mãe e filha, a relação de companheira, de amante, por exemplo. Então, não necessariamente também aqui existe a coabitação, ou seja, isso não é um fator preponderante, desde que haja uma relação de afetividade, de afeto, pode ser considerada a violência de cunho familiar e não se restringe também à questão do vínculo sanguíneo, ou seja, pode ser os laços de afetividade que pode vir aí de forma multifacetada, ok? Então, essa é uma outra questão que a gente tem que abordar. Então, a violência, ela pode ser de cunho doméstico e pode ser de cunho familiar, mas não se restringe a isso, Também pode ser em relação ao menosprezo, à discriminação da condição de mulher, que aí vem da violência de gênero. Por exemplo, tem uma reunião de condomínio, nessa reunião de condomínio, uma vizinha vê o marido de outra vizinha tratando mal e vai lá e interfere. E aí, em razão disso, dessa questão, olha, do homem, vamos colocar o homem como sujeito ativo,
nossa, né, houve uma interferência aí na minha forma de lidar com a minha família, né, com a forma hierárquica que a gente tem no âmbito familiar. E aí, pensando nisso, espera a reunião acabar e vai lá e vem a matar essa vizinha que, de certa forma, manifestou a sua opinião e ele não aceitou por questão, por exemplo, de machismo, de patriarcado, de misoginia, ok? Então, a questão B também não é assertiva a ser marcada. A questão C, e aí nós temos a polêmica, né? Que veio no gabarito como a correta. O feminicídio passou a ser considerado crime hediondo. Ok, já sabemos disso. Houve alteração aí pela Lei 13.104 de 2015, que altera o artigo 1º, inciso 1 da Lei 8.072 de 90. Beleza. E com essa lei, a pena do agressor aumentou de 1/3 até a metade desta. Bom, primeira coisa que a gente tem que tratar aqui é o seguinte, o feminicídio, ele realmente foi inserido no Código Penal pela Lei 13.104 de 2015, mas trouxe as causas de aumento, sim. As causas de aumentos que vão estar aí previstas no Código Penal. Porém, cuidado, a Lei 13.104 de 2015 traz o feminicídio, que é o homicídio qualificado. A reclusão nós temos aí de 12 a 30 anos. Mas não é em toda a situação que nós vamos ter a aplicação da majorante. Então, o que pecou nessa questão é que colocou que, olha, veja, o feminicídio passou a ser considerado crime hediondo. Ok, e com essa lei, a pena do agressor aumentou de 1/3 até a metade desta? Não, com essa lei, nós tivemos a qualificadora, e aí nós temos a reclusão de 12 a 30 anos. Mas há modalidades, há situações, há circunstâncias em que nós vamos ter este aumento aí quando a gente tem o feminicídio. Mas essas situações, elas são exaustivas, elas são situações específicas. Então, nem sempre, quando houver o feminicídio, a gente vai ter esse aumento obrigatório de 1/3 até a metade. E aí, nós temos quais são essas causas de aumento, né, que a gente pode colocar. Essas causas de aumento também sofreram alteração por outra lei, né, no Código Penal, que vai incluir e vai aí também reestruturar as causas de aumento que já estavam previstas, que foram aí oriundas da Lei 13.104 de 2015. Então, isso é um outro ponto falho também, porque houve uma lei posterior, em 2018, que também traz novas possibilidades nesse aumento dessa pena, né, de 1/3 até a metade. E aí, quais são elas? Primeiro, a condição de gestante, sim, já veio com a Lei 13.104 de 2015. E, por exemplo, nós temos também quando a mulher ela está assim até 3 meses após o parto. Então, essa é uma condição que autoriza a majorante. A outra que nós temos também e que foi aí modificada em 2018 é quando esse crime ele ocorre em relação à vítima, que ela é menor de 14 anos ou ela é maior de 60 anos e portadora de deficiência. E aí em 2018 nós temos também quando ela é portadora de uma doença degenerativa que traz aí uma condição limitante ou de vulnerabilidade. Por exemplo, a mulher que sofre de Parkinson, né? É um exemplo que nós temos aí para dar. A outra que nós temos é na presença, e antes vinha na presença do ascendente ou descendente da vítima. Em 2018 nós tivemos aí a inclusão, para ficar claro, que pode ser tanto a presença física ou virtual, por exemplo, a transmissão do feminicídio através da rede da internet aí, e infelizmente o ascendente ou descendente estar aí presenciando. A outra questão também muito importante, muito interessante, que veio em 2018
é quando nós temos que o crime de feminicídio, ele ocorre no âmbito do descumprimento de medidas protetivas de urgências que foram deferidas aí pelo juiz. E aí nós temos também que é o rol taxativo, que é no âmbito do descumprimento do inciso 1, 2 e 3 do artigo 22 da Lei Maria da Penha. Então, por exemplo, ele comete o feminicídio quando tem uma medida protetiva contra o agressor, falando que ele tem que, por exemplo, haver a suspensão do direito da posse de arma ou a restrição do porte de arma, é uma possibilidade. Quando, por exemplo, nós temos que ele tem que ter o afastamento do lar, e aí ele não cumpre essa medida. Quando, por exemplo, ele não pode praticar determinadas condutas, como comunicação de qualquer maneira com a vítima, com testemunhas, com familiares, proibição de frequentar determinados lugares para garantir a integridade física e psicológica da vítima. Então, essas são as circunstâncias que vieram e que vão causar aí a majorante ao feminicídio. Mas é importante a gente ter em mente que nem toda situação de feminicídio vai haver aí a incidência das causas de aumento de 1/3 até a metade e, portanto, aí é o ponto-chave de discussão dessa questão, apesar de ter sido marcada a resposta correta. Vamos para a letra D. Segundo essa lei, a pena pode ser aumentada se o crime de feminicídio atingir mulheres negras, pois é acrescido do crime de racismo. Não, né, gente? A gente acabou de dizer que essas causas de aumento de pena do feminicídio constitui aí de um rol taxativo, tem que ser expresso, determinado, certo, porque não permite aí a integração da norma penal incriminadora, né? A gente tem aí o princípio da taxatividade, o princípio da legalidade, e não é possível fazer analogia in malam partem, ou seja, analogia para vir a prejudicar o réu. E no caso, né, se houvesse aí a prática de alguma conduta prevista na lei de racismo, aí nós não teríamos, na verdade, um aumento, né? Nós teríamos aqui o concurso de crime. Espero que tenham gostado das dicas. Continue seguindo o Instagram e logo, logo nós vamos ter novas resoluções de questões para vocês. Um grande beijo e até a próxima!